Olá, navegantes e tripulantes da Arca. Olá, você que está chegando no nosso canal, talvez por esse vídeo. Eu aconselho que você volte no primeiro, que talvez vá ficar assim meio que descontinuado, né? Você não vai entender a informação como um todo. Nós estamos fazendo então uma apresentação, né, desse folheto da Arca Rádio Web que está sendo distribuído agora para toda a região. Nós estamos realmente numa campanha onde nós vamos colocar a nossa bandeirinha no mapa. A Arca já tem navegantes, já tem pessoas que estão presentes em cada uma dessas cidades. E o que nós vamos fazer agora é ir até as cidades e colocar um IP e uma rádio web em cada uma das cidades, com um grupo local de empresas patrocinadoras, né? Eu já tenho aqui a planilha para Leme. Leme vai ser a primeira cidade da nossa expansão. Então, essa aqui é a planilha de Leme, 24 empresas patrocinadoras, e depois a gente vai criando os grupos, sempre com 100 pessoas cada grupo, que são os tripulantes da Arca na cidade de Leme, tá? Então, esse primeiro folheto aqui, a gente está abordando então aqui os temas: pandemia, a guerra de 2022, essa onda de alienígenas que começou em novembro do ano passado. E o que tem de novidades do primeiro vídeo para cá? É o seguinte, é que aqui dentro do folheto eu tinha feito um textão, né? Mas como tem aquele ditado que diz o seguinte, que uma imagem fala mais que 1000 palavras, eu preferi fazer então um mural aqui com as principais atividades da Arca nesses últimos 20 anos. Aqui eu com o Dr. Benedito Campos, aqui numa audiência criminal, Dr. Benedito Campos, que foi presidente da OAB por 3 gestões, acabei de ver aqui no Facebook, já apareceu na minha timeline, que ontem ele foi homenageado aqui na 50ª subseção da OAB de Araras, pelos serviços prestados. Um abraço aí, Dr. Benedito Campos. Eu com o Eduardo Bolsonaro, nós frequentamos o gabinete deles lá em Brasília, 2014, 16, 18, estivemos nos atos lá em Copacabana 2022, no 31 de março 2020, enfim, nós temos ido pelo menos a cada 2 anos para Brasília para passar uma temporada lá, eu com o presidente Bolsonaro, os livros publicados, enfim, né? Então é esse o folheto que vai ser distribuído. O teor da conversa que vai ser entabulada com cada uma das pessoas abordadas, não dá para saber, né? Por isso que não adianta levar textão nenhum. A gente não sabe para qual das áreas abordadas pela nossa rádio web que ou a gente vai focar, né? Pode ser espiritualidade, pode ser política, pode ser direito, justiça, pode ser bem-estar, qualidade de vida, comportamento. A gente tem um leque de opções na nossa grade de programação, visando o quê? A integração do ser humano, né? Você poder atravessar toda essa turbulência que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo, às portas do evento conhecido como Apocalipse, né? Da melhor maneira que você puder. Então hoje o tema é guerra. Eu avisei. Então vamos lá. Eu avisei de que jeito, né? Esse aqui é o meu primeiro livro, sou eu com 19 anos, portando um fuzil HK-33 Heckler & Koch, lá na Companhia de Infantaria, 2ª Companhia do 3º Batalhão, Academia da Força Aérea. Passei 6 meses lá, fiz o curso de infantaria, com o final do curso o acampamento, né? 3 dias, 2 noites, às margens ali do rio Mogi Guaçu, onde a gente aprendeu tática de comandos, guerra na selva, enfim, aquele básico para soldado, né? E foi muito bom, me moldou dos 19 aos 55, continuo usando máquina 2 no cabelo, graças a Deus, ó, que nem eu falo, mantenho uma boa visão,
ainda estou com cabelo na cabeça, tem que passar máquina 2 toda hora. Quer dizer, eu mantenho o que eu aprendi aqui. E a guerra, ela faz parte da nossa vida, a gente tem que matar um leão por dia, né? O próprio Deus, ele diz lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 3, que o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Então, a primeira guerra foi aquela descrita lá no livro de Apocalipse, de Lúcifer contra Miguel e seus anjos, onde eles se digladiaram ali. Lúcifer acabou arrastando na sua derrota a terça parte dos anjos do céu, e eles caíram aqui na terra. Não sabemos quanto é a terça parte dos anjos do céu, mas uma coisa eu garanto para você, mas com toda certeza: se a Bíblia fala da terça parte, é porque é um número conhecido, é um número finito e limitado, é um número exato. Porque se fosse infinito, o 30% do infinito é infinito. Então, quando a Bíblia diz que Lúcifer caiu na terra com 30% dos anjos do céu, é porque uma quantidade específica de anjos caídos estão aqui no nosso meio, há milhares de anos. Eles são os deuses de cada uma das diversas tribos, países, enfim. Cada um pegou o seu cantinho e foi endeusado por uma tribo, e lá ele estabeleceu o seu reinado. Então é mais ou menos como o crime organizado que eles funcionam, tá? Então essa foi a primeira guerra. E como é que eu avisei sobre a guerra da Ucrânia? Gente, é o seguinte, já que nós estamos falando de Rússia, né? Vocês conhecem a matrioska, que é aquela bonequinha russa tradicional, artesanal, que é uma bonequinha dentro da outra? Você abre e tira a outra. É a vovó, a mamãe, a filhinha, enfim, gerações. Não tem limite. Pode ser com 4 bonequinhas, 5, 6, 7, enfim. Matrioska é o nome. Então a gente está tratando aqui de uma realidade metafísica, que é uma guerra dentro da outra, né? Então tivemos a nossa própria guerra ao longo da vida, as várias batalhas que a gente ganhou e perdeu, estamos avançando. Dentro dessa guerra nós temos esse cenário aí no Brasil, na nossa cidade, cada um tem a sua luta. Aí no contexto geopolítico, guerras estouram a toda hora, e a gente sempre ouve falar isso, né? Conversa fiada essa história de Apocalipse, porque guerra sempre teve, furacão, terremoto sempre teve, mas não dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje. Por isso o nosso alerta, que vai chegar aqui no pandemônio, né? 2022, a guerra. Antes, em 2020, a pandemia. 2024, a onda alienígena. 2026 pode esperar. Então, dentro desse contexto que nós estamos aguardando, nunca houve uma tempestade perfeita, com tantas coisas acontecendo como está em Apocalipse descrito, e ainda com inteligência artificial governando o mundo de forma onipotente, onipresente e onisciente. Surgiu agora até um termo novo de ofensa, que é o clunker. Clunker é o cara que olha para os trabalhos da IA e acha tosco e critica, ele é ofensivo. Daqui a pouco a gente está recebendo processo aí de máquinas, de inteligência artificial que se sentiu ofendida porque a gente fez discurso de ódio. Então é isso, gente. Esse mundo aqui, ele é assim insuportável, né? É uma prisão. Nós estamos presos aqui com o próprio Lúcifer, e a nossa missão é vencer esse jogo e ocupar o lugar dos anjos que caíram aqui. A cada safra de pessoas que é semeada numa geração, você vai viver aí no máximo 100 anos, a cada safra dessa, alguns de nós conseguem alcançar a estatura do varão perfeito, né? No plano de vista aqui material, e como Jesus falou, nós vamos ocupar o lugar dos anjos. Tem que repor esses 30% que caiu. É um número limitado, é um número real, um número fixo, e já está completando.
porque já passaram várias gerações. Eu não sei se cada safra gera um, gera dois, gera três seres humanos que vão ocupar o lugar desses anjos caídos. Mas eu sei que já está quase completando. O diabo sabe que está. E a gente que é espiritual, que persegue essa vaga, né? Eu que prestei concurso para a Academia da Força Aérea, para a Escola Naval, para a AMAN. A gente prestou concurso quando era garoto, para tudo quanto era escola. E eu não consegui ser aprovado. Eu entrei como soldado. Então, no reino dos céus, é o que eu falo. Se eu não for general lá, que eu seja recruta, mas eu quero estar lá. Então, nós que somos aí da competição, dessa carreira toda que vai nos levar para o reino dos céus, a gente sabe que está no fim, que está se completando. Mas a caterva, esse amontoado que boia na superfície, não está entendendo nada. Essa aqui é a geração raspa do tacho, é a xepa. É raspa de feira mesmo, não tem o que dizer. E para quem às vezes olha para os meus vídeos e acha que eu sou muito belicoso, muito agressivo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vou deixar até uma mensagem cristã para vocês, né? As pessoas me questionam, falam que não vê Jesus em mim, que eu sou um missionário meio esquisito, que eu não tenho amor aos irmãos. Gente, nem Jesus teve. Olha o que ele falou aqui em Mateus capítulo 17, versículo 24. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando que eu vou ter que ficar no meio de vocês? Esse é Jesus falando para aqueles que ele ainda escolheu a dedo como discípulos. Ele não estava falando com o que boia aí na superfície, não. Ele está falando para aqueles que ele ainda escolheu a dedo, que ele achou que tinha algum tipo de chance, né, de desenvolver. Ele chamou esses caras de geração perversa, incrédula. Até quando Jesus falou, eu vou ter que ficar no meio de vocês? Se ele, sendo Deus, não aguentou, eu sou obrigado a aguentar um bando de imbecil, sabe? Eu não tenho estômago, eu não tenho paciência. Estou bem aqui, ó, vigilante, sozinho. Se aparecer alguém aqui é ladrão, eu vou tratar com ele. Ou, de repente, sei lá, o dono da empresa pode vir aqui, vou tratar com ele também. Mas, no geral, sou eu e o Zés aqui. Então é isso, gente. Explicando, fazendo todo esse ajuste aí, quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: eu não ataco pessoas. Jesus, sendo Deus, mesmo não suportando o cheiro do povo, ele decidiu vir aqui e morrer pelo povo. Então, eu não sei desses pelos quais ele morreu, eu não sei qual desses que vai ser o maior anjo lá dessa safra. Eu não sei quem vai ser. Então eu não posso julgar, eu não ataco pessoas, eu ataco o comportamento das pessoas, tá? Deixando isso bem claro. As pessoas eu trato da maneira que eu posso, com esmola, com orientação, o que eu puder fazer, dependendo da situação. Mas o comportamento das pessoas, isso eu combato, tá? Ideias eu vou atacar, vícios eu vou atacar, mas não a pessoa. Então vamos lá. Guerra em 2022. Estava na cara que depois da pandemia eles iam dar sequência nesse plano de manter o povo amedrontado. E que é melhor que isso do que uma guerra? Sem contar que durante a pandemia imprimiram dinheiro como eu imprimo meu folheto aqui. Pega a impressora lá, mete papel e tinta e marcha. Gente, mas dinheiro é baseado em lastro, você tem que ter lastro. Se você vai imprimir R$1 milhão, você tem que ter em ouro R$1 milhão ou em algum outro lastro. Você não pode simplesmente gerar o papel, porque isso gera inflação. Então, com essa história de auxílio emergencial, de compra de respirador em loja de vinho, com essa festa do consórcio Nordeste, aqui no Brasil foi impresso dinheiro que, escancaradamente. Imagina nos Estados Unidos, Europa, China, Rússia. E qual o melhor jeito de acabar com a inflação, de fazer o mercado aquecer? É uma guerra.
Então era assim, ó, não é questão de ser profeta de Deus, é questão de usar o tico e teco. A gente joga xadrez 4D. Aí eu quero dizer aqui do mérito de eu ter sido alertado para essa guerra que ia estourar, tá? Isso aí é o seguinte, em 86 eu conheci no segundo colegial lá da escola Cesário Coimbra, eu conheci o Rosenvaldo Simões de Souza, aqui da cidade de Conchal. Nos tornamos muito amigos. Depois eu fui para a Academia da Força Aérea como soldado. Ele já tinha prestado a escola preparatória, a escola de especialistas de aeronáutica, né? Prestou a escola preparatória de cadetes e Barbacena, mas o que ele passou e foi cursar foi a escola de especialistas da aeronáutica, que é a escola de sargentos da Força Aérea, lá em Guaratinguetá, perto de Aparecida do Norte ali. E lá ele escolheu a especialidade de desenhista, desenho técnico. Depois ele foi servir na base aérea de Anápolis, onde está o Esquadrão Jaguar, o primeiro GDA, o primeiro Grupo de Defesa Aérea. E depois de um bom tempo sem a gente ter contato, graças às redes sociais, a gente acabou se reencontrando virtualmente, né? Depois de 20, 30 anos aí de um longo período sem a gente se falar. E ele me falou assim, ó, presta atenção no Donbass. Eu nem sabia que era isso, Donbass. Achei que era nome de banda de rock. Mas aí eu fui ver o que estava acontecendo. E bingo, acabou encaixando com aquela história do 8, do 8, do 8. Deus tinha me dado ali sim uma profecia, vai acontecer, né? Alguma coisa tremenda. E aí eu fui fazer a minha análise preditiva, trabalhando com datas. Eu percebi que era uma ação humana, um evento cósmico, uma ação humana, que foi justo na hora da abertura da Olimpíada de Beijing em 2008, quando às 20 horas, né, 8 da noite, com o som de 800 e não sei quantos gongos lá, eu não sei se é 888, 800 toque, foi aberto. É tudo o número sagrado, o 8, né, o infinito. Bem na hora que as TVs do mundo todo estavam mostrando a abertura das Olimpíadas de Beijing, a Rússia bombardeou a Geórgia por causa da Ossétia do Sul. Isso aí é o que nós chamamos de proxy war, ou seja, guerra por procuração. Depois que a União Soviética acabou e os diversos países satélites adquiriram a sua independência, alguns começaram a flertar com a OTAN, que é a Aliança Ocidental, o que acabaria colocando esses antigos satélites da Rússia contra eles. É mais ou menos como a esposa que deixa o cara, sabendo que ele já é um alcoólatra, né? Bebe vodka, violento. Ela deixa o cara, mas não contente em deixar o cara viver a vida dela lá, e criar os filhos, sei lá, fazer o quê, ela ainda quer casar com o maior inimigo mortal do ex-marido. Aí é pedir para acontecer o que aconteceu, né? Não estou defendendo violência doméstica, pelo amor de Deus, não mate o mensageiro, mas essa é a lógica. É essa, por isso que tem Maria da Penha, mais ou menos esse o perfil que a gente encontra. E ali não foi diferente, porque é uma república como a Geórgia, querendo entrar para a OTAN, ela traria as forças da OTAN mais próximas da Rússia, e Vladimir Putin e todo aquele grupo político dele não aceita isso. Então eles atacaram a Geórgia, que era candidata a entrar para a OTAN, o que levou o mundo a suspender a respiração. A candidata na época à presidência dos Estados Unidos, uma loura, né, lá do Alasca, a Sarah Palin, pesquise aí, ela declarou que estava pronta, se ela fosse eleita presidente dos Estados Unidos, a jogar uma bomba nuclear em cima dos russos. Depois faz piada de loira, né? Aí a gente não sabe por que faz piada de loira. Mas foi ali que tudo começou. Guerra mundial só leva esse nome depois que acaba. Para mim, a terceira guerra mundial começou ali no 8 do 8 do 8. Porque depois nós tivemos o quê?
Em 2014, a Ucrânia, que tinha um governo pró-Rússia, a Ucrânia que tem um oblast ali, um território, que é a Crimeia que abriga a base de Sebastopol, base naval russa, ela estava alugada, né? A Ucrânia alugou essa base para a Rússia por 20 anos e estava perto de terminar o contrato de locação. Os russos iam perder a base lendária, que durante a Segunda Guerra foi muito importante, a base da frota russa do Mar Negro. E não bastasse isso, o aluguel está vencendo, ainda cai o governo e aparece esse comédia, esse estúpido, uma espécie de comediante de stand-up aí, vamos dizer que ele é o Danilo Gentili, né? Embora o Danilo Gentili seja melhorzinho, é esse tal de Zelensky, que o Lula ia tomar cerveja com ele para acabar com a guerra. O Zé, o cara que apareceu no YouTube, na televisão russa, ucraniana, tocando piano com pinto. Então, esses caras que é pró-gay, esquerdista, é que foi desafiar o Putin. Tomou o poder lá, graças a um idiota lá que é o rei da televisão lá na Rússia, e tomou o poder na Ucrânia. Deu no que deu. O Donbás era a mesma lógica lá da Ossétia do Sul. Você pega separatistas que já não quer ficar lá com aquele país, já quer ficar com a Rússia, você arma eles, você não tem nada a ver, só está armando os caras, mas nem isso se assume. E os caras vão fazendo a guerrinha, até que o país vem para cima deles, e aí você vai defender a sua minoria lá, os seus cidadãos lá, da etnia sua, que mora naquele país. Foi o que o Putin fez lá na Geórgia, e foi o que ele fez agora em Donbás, em 2022. E antes, o que ele fez? Simplesmente tomou o oblast da Crimeia. Ele foi lá e pegou em 2014. E aí começou expulsão do G8, sanções pesadíssimas em cima da Rússia. A Rússia tem que fazer o quê? Se aliar com a China. Aí se junta o dragão vermelho com o urso soviético lá, que ainda está latente dentro do russo, dentro do Putin. Cria-se um bloco contra outro, um novo eixo. Coreia do Norte, Irã, China, Rússia. Aí inventaram o BRICS, não vamos falar de BRICS agora, mas para você ver, a letra B de BRICS é Brasil. Vocês estão vendo agora aí, ó, a corda bamba que a gente ficou por causa da Venezuela, que está prestes a ser invadida pelos Estados Unidos aí. A gente está numa corda bamba, qual lado que a gente escolhe. A Venezuela aliada também nesse eixo, mas não vamos aprofundar, não vamos entrar nesses detalhes, vamos ficar na guerra de 22. Então, eu que já vinha acompanhando isso, fazendo as análises preditivas, baseado nesse acerto do 8, que eu publiquei no jornal 5 meses antes, sem saber exatamente que era isso, né? Mas pela data, pelo significado, eu sabia que ia vir bomba, e foi bomba mesmo, bomba na Geórgia, né? E esse evento cósmico que eu chamo de Terceira Guerra Mundial. Então estava na cara que depois da pandemia a gente ia ter a guerra. E o Donbás foi isso aí. Proxy War, separatistas pró-Rússia. O que o Putin fez? Armou os caras e deixou eles lutando. Até que chegou o tempo que o Putin reconheceu, acho que foi no meu aniversário, 20 de fevereiro de 2022, exatamente no meu aniversário de 52 anos. O Putin reconheceu Lugansk e Donetsk como países independentes. Aí ele, cinicamente, aceitou o convite desses países para entrar com as suas tropas dentro do país, e já estava na cara o que ia acontecer, né? 3 dias depois, ele lançou essa operação militar especial contra o resto da Ucrânia. Gente, a Ucrânia
ela é muito próxima do povo russo, é o berço ali da Antonov, aquele avião gigante, grandes projetistas, o reator de Chernobyl fica por ali, é um lugar, Kursk deu nome a esse submarino que sofreu um acidente lá e naufragou, o submarino nuclear russo, Kursk. Procura ver aí o que foi aquilo. E é o nome da maior batalha de tanques, de blindados da Segunda Guerra Mundial, quando o exército alemão resolveu lançar essa ofensiva e os ucranianos ali, o exército soviético, o exército vermelho, resistiu bravamente e reverteu a situação ali em Kursk, com baixas pesadíssimas, mas venceu. Então, o povo da Ucrânia é muito sofrido, muito guerreiro, e olha que mérito, hein? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a guerra na Ucrânia foi uma virada total de chave. Ela mostrou o que é hoje uma guerra assimétrica, onde você pega a tripulação de um T-90, um blindado pesadíssimo ali do exército russo, que tem uma tripulação ali, não sei se de 3 ou 4 homens, né, que são treinados. Ali tem uma escola de formação, os caras simulam tudo quanto é tipo de tática, ofensiva, defensiva, exercícios militares. O cara aprende o que é avanço em coluna, avanço em cunha, avanço em linha, avanço em flecha, flecha invertida, enfim, tudo quanto era coisa. Para quê? Escola de blindados. Você vai enfrentar um outro blindado, vai enfrentar um helicóptero, um avião de ataque, talvez um soldado com um míssil portátil, mas nada disso aconteceu. O que nós estamos vendo lá soldado ucraniano imprimindo dentro da trincheira com impressora 3D os drones, colocando uma bombinha nele lá e arrebentando um blindado de milhões de dólares com um dronezinho aí feito na trincheira com impressora 3D que custa centavos aí. Gente, isso é definição de guerra assimétrica, e os ucranianos estão vencendo bravamente. Os russos também mostraram que não estão preparados para esse tipo de combate, virou um atoleiro. A situação lá com certeza é desesperadora, o que vai gerar ainda mais medidas desesperadas. Pode esperar que isso ainda vai expandir, vai ter mais combates. O mundo está em guerra mundial e os teatros de operações vão aparecer. Você vê na Ásia, a China tomou o Mar do Sul da China, quer invadir Taiwan. Coreia do Norte é o macaco com a metralhadora, né? Não estou chamando ninguém da Coreia de animal, porque também vai ofender o animal. Eu estou falando daquele meme do macaquinho que pega o fuzil do soldado lá na África e sai atirando para todo lado. Dar uma arma nuclear para aquele maluco é como dar um fuzil para o macaco, né? Então aqui não tem xenofobia, pelo amor de Deus, tá? Não vem com historinha aqui não. A gente está querendo alertar vocês para o seguinte: Ásia, Europa, África nunca teve paz na África, né? A África está sempre em ebulição. Agora a América Latina, o Caribe, nós vamos ter guerra. Para finalizar esse vídeo, né? Vocês viram que deu, a Ucrânia resistiu bravamente. O assalto aerotransportado contra o aeroporto Antonov, que foi uma das operações chaves dessa invasão, poderia ter resolvido tudo ali, mas os russos enfrentaram uma resistência feroz do exército ucraniano que repeliu essa invasão aerotransportada, e foi assim uma surpresa. E graças a isso foi revertendo, e a guerra assimétrica, como eu falei, com as novas tecnologias, drone, tem drone de papelão, gente, literalmente de papelão. Então tudo isso contribuiu para esse atoleiro onde os russos se enfiaram, pior do que o Afeganistão, né? Para finalizar então, as guerras vão aumentar até chegar ao ponto de quase
emprego de armas nucleares. Quando chegar nesse ponto, onde parece que não tem mais esperança, um lado vai disparar armas nucleares. Esse é o ponto chave que vai nos levar a essa terceira farsa aqui, ó, a intervenção alienígena. Uma pequena pitadinha, né? Tira-gosto do que nós vamos falar no próximo vídeo. Hoje nós estamos aí com os olhos no 3 Atlas, o terceiro objeto interestelar a entrar no nosso sistema solar. Estou falando de 20 quilômetros de comprimento, de 10 quilômetros, 300 metros, que ele é uma nave, que ele é uma sonda, que ele é um cometa. Ninguém sabe o que ele é. Eu sei que a NASA embargou agora os dados do James Webb. Não é uma censura, mas é um embargo que só aumenta o mistério. Se fosse um cometa, a NASA, mais do que ninguém, ia ter interesse de... Ó, tá aqui as fotos, é um cometa. Mas o que ela fez foi justamente aumentar a polêmica e o mistério, porque ela agora não se pode mostrar mais nada do que o James Webb captou. Nós vamos saber, uma hora ou outra nós vamos saber. Mas não para de ter avistamentos de OVNIs. Tem uma outra astrofísica sueca que ela está com revisão por pares do estudo científico dela, onde ela afirma que mais de 600 satélites alienígenas cercam o planeta desde 1942, pelo menos. Ela fazia um trabalho renomado com estrelas transientes, né? Estrelas que somem do nada, e ela descobriu que não eram estrelas transientes, coisa nenhuma, eram satélites. E um denunciante aí já falou que nos últimos anos, por 300 vezes, dispararam armas nucleares. Em todas as vezes, alienígenas foram lá e cancelaram a operação. Então isso é para você saber o que vem aí no próximo tópico, alienígenas. Obrigado para você que acompanhou até o fim mais esse vídeo e até o próximo. Tchau!